Muito boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao lançamento, à apresentação do Programa de Apoios Pontuais Norte Pontual, uma linha, no fundo, de apoio ao tecido cultural, artístico da região Norte, nomeadamente ao tecido não profissional e àquele que é menos apoiado pelo Estado. É um gosto estar, mesmo que neste formato online, convosco. Dizer-vos que nós estamos a fazer no fundo, esta apresentação a partir da Casa de São Gens, em Matosinhos, Casa e Quinta de São Gens, que são a morada da nova Unidade de Cultura da CCDR Norte. Aliás, devo dizer que esta é a primeira iniciativa pública da CCDR Norte desde que recebeu, a 1 de janeiro passado, as competências na área, na esfera da cultura, competências que cabiam até ao final do ano passado à Direção Regional de Cultura do Norte. E quisemos fazer esta apresentação e este lançamento neste calendário, de modo a dar também uma mensagem de estabilidade ao tecido cultural e artístico da região, uma mensagem de estabilidade, uma vez que era justamente neste calendário, entre março e abril, que estes concursos eram abertos para estes apoios pontuais, apoios de pequena escala, como todos sabem, a projetos, a iniciativas do setor cultural da região. Quero dizer-vos que, ao longo da sessão, poderão colocar as vossas dúvidas através de um formulário. Talvez não cheguemos a responder a todas as dúvidas que nos possam colocar esta tarde, mas responderemos nos próximos dias a todas as questões que nos enviem através deste formulário ou através de e-mail, do e-mail norte.pontual, julgo que é esse, norte.pontual@ccdr-n.pt. Procuraremos, portanto, como disse, responder a todas as questões, dúvidas que nos coloquem acerca do programa. Bem, dei já as boas-vindas. Quero-vos dizer também que comigo nesta sala, aqui na Casa de São Gens, em Matosinhos, está também o João Ribeiro da Silva, é um conhecido de muitos de vós, porque exercia também já funções anteriormente na Direção Regional de Cultura e é agora o chefe de divisão de Programação e Promoção Cultural da CCDR Norte e será justamente o João Ribeiro da Silva que, depois de um momento de enquadramento, da apresentação do programa, que vos irá apresentar mais em detalhe estas três linhas deste programa. O programa tem um novo nome, e tem um novo nome não é por acaso, tem um novo nome, é porque de algum modo este novo nome, Norte Pontual, e já não PAC, julgo que era assim a designação do anterior programa, Programa de Apoio à Ação Cultural, porque na verdade há mudanças e há inovações e portanto darei também conta aqui daquilo que são as mudanças ou as alterações mais significativas. Antes de mais, queria-vos dizer que lançarmos este programa neste momento e como primeira iniciativa pública da CCDR Norte constitui um sinal de compromisso com o setor da cultura e, sobretudo, com o setor menos apoiado pelo Estado e com aquele que tem um caráter não profissional e que, justamente, é aquele que muitas vezes se encontra numa situação mais frágil do ponto de vista do acesso a apoios. E procuramos tornar este Norte Pontual mais integrado, mais transparente e maior sentido estratégico. E porquê é que dizemos isto? Mais integrado, e por isso é que temos as três linhas, não apenas uma linha comum para apoios pontuais, aquilo que corresponde neste programa à linha projetos pontuais. Procuramos robustecer o programa ou integrar com as outras dimensões que correspondiam aos apoios geridos pela Direção Regional de Cultura, nomeadamente o apoio que era atribuído a instituições ou estruturas musicais da região e cujo apoio correspondia a uma devolução do valor do IVA, também passa a integrar o Norte Pontual e também os protocolos que ao longo do ano a antiga Direção Regional de Cultura fazia, protocolos de colaboração com estruturas culturais que passam também a estar integrados neste Norte Pontual. Ou seja, embora o orçamento não aumente, aumenta
todavia, o bolo por a integração de outros instrumentos de apoio que eram geridos pela Direção Regional de Cultura do Norte. Ou seja, o orçamento global deste programa Norte Pontual é 300 mil euros e, no fundo, integra as diferentes modalidades de apoio que vinham sendo geridas e implementadas e que agora passam a ser da responsabilidade e da iniciativa da CCDR Norte. Dizemos que é mais transparente por isso, é que não há duas gavetas, uma gaveta pública e uma gaveta menos pública, uma gaveta casuística gerida, no fundo, dentro de um gabinete. Não, é tudo público, ou seja, projetos, apoios a estruturas de música e protocolos passam a ser sujeitos a um concurso público, portanto toda a gaveta é pública, há uma maior transparência nessa gestão, ainda que, como disse, não haja um incremento financeiro global para o programa. E maior sentido estratégico porquê? E essa é uma das novidades, porque no Regulamento Norte Pontual procuramos especificar áreas prioritárias, chamados critérios prioritários de aposta ou de apoio, ou seja, iremos hierarquizar as propostas, as candidaturas que nos cheguem e aquelas que se enquadrem nos temas prioritários definidos no regulamento pela CCDR Norte serão naturalmente hierarquizadas no topo da lista e, portanto, temas como o livro e a leitura, os patrimónios culturais e materiais, a capacitação do setor artístico e cultural ou a formação de públicos, em algumas áreas deste regulamento estão destacadas e, portanto, sinalizam áreas de aposta estratégica para a CCDR Norte. Queria também chamar-vos a atenção para duas convicções. A primeira é de que o orçamento será sempre diminuto e, portanto, que, embora tenhamos a obrigação de fazer a mais ampla divulgação deste programa, ou seja, a nossa obrigação, não poderíamos fazer de outra maneira, a mais ampla e capilar divulgação deste programa, de modo a ser do conhecimento de todos, sem exceção, ainda assim sabemos que essa divulgação gerará uma procura demasiado elevada face às disponibilidades orçamentais do programa. Ou seja, temos a convicção que viveremos com paradoxo. O paradoxo que é ter, por um lado, uma procura muito elevada de pedidos de apoio e, por outro lado, um orçamento que é muito diminuto face a essa expectável procura. Não é a coisa mais bonita de se dizer que haverá uma elevada taxa de mortalidade nos projetos, mas temos a convicção de que, de facto, o nosso orçamento é diminuto e, daí, decorrer também uma segunda convicção, a de que a procura elevada neste programa terá, sobretudo, um efeito, que é o de podermos defender um incremento progressivo das dotações deste programa nos próximos anos. Ou seja, defender junto da tutela, defender também publicamente que a região justifica pelo seu dinamismo, pelo seu ecossistema artístico e cultural, justifica outra dotação financeira para este programa e não deixaremos de o dizer, aliás, como estamos aqui justamente a afirmar neste momento. Quais são os nossos compromissos? Por um lado, como o próprio nome indica, a pontualidade, ou seja, levaremos até ao limite das nossas forças este compromisso de, a tempo e horas, lançar e executar o programa, esta proximidade da comunicação, sem medo de chegar ao final e dizer era pouco dinheiro para tanta procura, assumimos já que isso é um dado adquirido, teremos uma procura muito elevada para o orçamento disponível, mas não sabemos nem poderíamos fazer de outra maneira. Uma proximidade e uma comunicação ampla para todos, porque não há cartas marcadas neste concurso, nem poderia haver, nem neste jogo. E, portanto, todos têm o mesmo ponto de partida neste programa. E, portanto, o nosso compromisso, para além desta proximidade e deste esforço de pontualidade, é também traduzir qualquer eventual reforço financeiro na área da cultura na CCDR Norte na dotação financeira do programa. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que qualquer reforço financeiro que seja feito no orçamento da CCDR Norte na área da cultura terá uma tradução
terá um impacto na dotação financeira do programa. E quero-vos aqui dizer que este esforço que a CCDR Norte faz com fundos próprios de 300 mil euros só foi coberto em 50% pelo aumento orçamental que decorreu da integração de competências e serviços da anterior Direção Regional da Cultura do Norte. Ou seja, quando nós recebemos as competências e os serviços a 1 de janeiro deste ano, recebemos para este programa apenas 150 mil euros. Mas fomos buscar outros 150 mil a outras rúbricas para poder corresponder minimamente àquilo que era a expectativa e também aquilo que era a tradição deste programa em anos anteriores. Em termos de objetivo, quais são o primeiro objetivo? O primeiro objetivo do Norte Pontual é desencravar projetos que já tenham dinâmica e que já tenham alguma estrutura técnica e financeira. Ou seja, o Norte Pontual não irá financiar da A a Z, em toda a latitude, do início ao termo da execução, projetos ou atividades. Isso não é, digamos assim, a missão deste programa. Este programa é um acelerador ou um desencravador, desencrava atividades ou projetos ou iniciativas que estão, no fundo, a que falta um bocadinho assim. E por isso é que, um pouco a brincar e um bocadinho a sério, eu digo que o Norte Pontual é uma espécie de PEC de danoninhos culturais. São pequenos apoios, e por isso é que se chama apoios pontuais, que ajudam a desencravar, a viabilizar projetos culturais que já estão desenhados de trás, que têm uma dinâmica própria, que já têm uma parte, pelo menos, do seu financiamento adquirido. E, portanto, este é o nosso primeiro objetivo, apoiar a viabilidade e a sustentabilidade de iniciativas e projetos culturais, nomeadamente do setor não profissional. E, portanto, só excepcionalmente, isto tem que ser dito de forma clara, só muito excepcionalmente é que estruturas profissionais poderão aceder a estes apoios, designadamente aquelas que não tenham qualquer apoio, e quando digo qualquer apoio é realmente qualquer apoio da parte do Ministério da Cultura e do Ministério da Coesão Territorial. Em segundo lugar, apoiar o associativismo cultural dedicado à música e, portanto, trata-se de dar um suporte de apoio financeiro às estruturas musicais como bandas filarmónicas, fanfarras, ranchos folclóricos, que, dedicando-se à música, têm aqui, digamos assim, um apoio que, como verão, é equivalente à, digamos assim, à despesa de IVA realizada no ano transato em equipamentos, instrumentos musicais e equipamentos de outra ordem. Em terceiro lugar, promover ações de qualificação e capacitação do ecossistema cultural e criativo da região. Ou seja, procuraremos este programa favorecer, apoiar iniciativas de capacitação técnica, artística, de estruturas culturais e criativas da região. E, em quarto lugar, elegemos um outro objetivo dedicado a apoiar, a estimular iniciativas editoriais de obras que sejam relevantes, que tenham uma relevância nas áreas culturais, históricas, patrimoniais da região norte. Ou seja, fomentar a publicação de obras que, estando prontas, mas necessitem de um apoio à publicação, sejam relevantes no contexto das identidades culturais e patrimoniais da região. O Norte Pontual, como vos disse há pouco, está organizado, tem uma arquitetura em 3 linhas e por isso é que é uma novidade e é por isso que dizia há pouco que é mais transparente por isso. Não há várias gavetas, umas públicas, outras reservadas, são todas públicas e estão todas em diálogo, sobrando o dinheiro de uma vaza para outra. Portanto, são 3 linhas, uma linha de projetos pontuais, uma linha de instrumentos chamada instrumentos pontuais e outra protocolos pontuais. Eu passaria já a palavra ao João Ribeiro da Silva para nos apresentar em detalhe aquilo que são as especificações das 3 linhas, mas queria fazer 2 ou 3 notas sobre esta arquitetura. A primeira é que aquilo que corresponde ao sistema de apoios que vinha de trás, a equivalência mais próxima encontra-se na primeira linha de projetos pontuais. Com uma diferença, aumentamos o teto máximo do projeto.
dos projetos, o teto máximo dos pedidos de apoio. Como sabem, esse teto máximo até 2023 era de 2.000 euros, se não me engano, e esse teto máximo subiu para 5.000 euros. Claro está que, ao tomar as decisões, a Comissão de Coordenação terá de fazer uma ponderação, porque à medida que suba sempre esse teto máximo, está a diminuir o número de projetos apoiados. Ou seja, se subimos de 2 para 5.000, isso quer dizer que estamos a aumentar o número de projetos, o número de pedidos que fica à porta. E, portanto, aumentamos o teto para não inviabilizar iniciativas que tenham uma relevância e que o justifiquem, com a consciência que sempre que o fizermos, estamos a fechar mais cedo a porta à fila de pedidos de apoio que nos chegam. Em segundo lugar, os instrumentos pontuais equivalem aos apoios que referia às estruturas musicais da região, àqueles apoios que me referia há pouco. E os protocolos? O que é que distingue os protocolos dos projetos? Não é tanto a questão da dimensão financeira, é sobretudo o facto de estarmos a falar de casos especiais, de casos de conteúdos artísticos, culturais especiais, que entram em forte ressonância com os interesses programáticos ou os objetivos programáticos da CCDR Norte. Claro que quem está desse lado poderá perguntar, mas quais são os interesses e os objetivos programáticos da Região Norte? Eu diria que há pelo menos três aspectos que podem ser tomados em consideração. Desde logo, a escala. Estaremos a falar de dimensões regionais, ou seja, saltamos daquilo que é uma escala de intervenção, por exemplo, nos projetos pontuais, que pode ser a escala da aldeia, de uma intervenção de microescala, para uma escala que deve ser tendencialmente regional. Ou seja, deverão ser projetos de escala regional voltados para identidades culturais, patrimónios culturais ou criações culturais que tenham uma relação com a região Norte ou com a instituição, neste caso a CCDR Norte. Em segundo lugar, eu diria que é possível também, através do regulamento, intuir pela leitura ou deduzir da leitura do regulamento um conjunto de prioridades que sinalizamos. Já aqui me referi ao livre e à leitura, aos patrimónios culturais imateriais e à capacitação do setor. Esses são objetivos que são praticamente transversais no regulamento e que correspondem a interesses da CCDR Norte. Mas, em primeiro lugar, destacava justamente a escala das intervenções, ou seja, de não ser algo estritamente local, de base local ou de base intermunicipal, mas ter uma escala regional. E, finalmente, destacava aquilo que é a agenda da CCDR Norte do ponto de vista daquilo que são as suas atividades. Porque neste programa dos protocolos deve haver uma relação de cooperação, e por isso é que diz protocolo, é um protocolo de colaboração, deve haver interesses mútuos. E, portanto, aqui trata-se, no fundo, de entrar, em ressonância, em diálogo com aquilo que são iniciativas da CCDR Norte. Amanhã, por exemplo, iremos apresentar a nossa programação dedicada aos 50 anos do 25 de Abril. Como sabem, estamos também a participar de iniciativas, ainda recentemente a CCDR Norte participou do centenário de Agostina Bessa Luís e, portanto, têm que ser iniciativas ou devem ser propostas que estabeleçam uma relação também com os interesses programáticos e de atividades da CCDR Norte e por isso é que têm um caráter relativamente excepcional. Bem, eu aqui terminava a minha intervenção, agradecendo-vos o tempo que me dispensaram, agradecendo-vos a vossa presença, o sinal de interesse que a vossa presença muito expressiva, de algum modo comunica, significa, e portanto, pedi agora ao João Ribeiro da Silva, que conhece em detalhe e que participou da elaboração com muito detalhe deste regulamento, que nos possa justamente especificar alguns aspectos relacionados com o funcionamento de cada uma destas linhas de apoio. João, obrigado.
Boa tarde, obrigado. Obrigado a todos pela presença neste streaming, nesta conferência de imprensa virtual. Queria começar com um ponto prévio. Já foi aqui referido o processo de transição de atribuições da Direção Regional de Cultura para a CCDR. Eu próprio faço parte da mobília que passou de uma instituição para outra e por isso também a minha presença aqui. Mas queria sublinhar o esforço que foi feito por esta instituição para dar continuidade a estas linhas de apoio que mostram uma proximidade, que refletem uma proximidade grande da instituição que nos precede e desta com o tecido cultural e criativo da região do Norte e por isso esse esforço é de sublinhar e eu queria deixar aqui um público agradecimento por isso. Em relação, começo então rapidamente com os projetos pontuais, é a linha de apoio que sucede ao anterior PAC, ao Programa de Apoio aos Agentes Culturais. As linhas são praticamente as mesmas, os critérios são praticamente os mesmos, mas vou especificá-los aqui para que sejam claros para todos. Podem concorrer a projetos pontuais todos os agentes culturais do Norte de caráter não profissional, sejam eles individuais ou coletivos, e em casos excepcionais, como disse o Sr. Vice-Presidente, os agentes culturais do Norte de caráter profissional, desde que não estejam a receber qualquer apoio dos Ministérios da Coesão Territorial ou da Cultura. É um aspecto muito importante por esta exclusividade, até porque tem que ser um critério primeiro de seriação das entidades a serem apoiadas ou não. Se houver alguma entidade que já esteja a receber algum apoio, penso eu que é lógico para todos os que nos estão a acompanhar que seja dada a oportunidade a outras entidades que não têm apoio de o obterem graças a este primeiro fator de exclusão, se quisermos chamar-lhe assim. As áreas de apoio continuam a ser 4, por isso os projetos a apresentar a candidatura a projetos pontuais podem ser nas seguintes áreas, nas áreas da edição, da formação, da criação ou da produção cultural e da programação ou difusão cultural. Continua a excluir-se desta linha de financiamento, desta linha de apoio, o apoio a atividades correntes, ou seja, não adianta concorrerem com planos de atividades de associações, de instituições, seja o que for, com planos de atividades inteiros, porque o foco desta linha de apoio é o apoio a projetos específicos, ou seja, programas de atividades que incluem várias ações seriam algo mais lato, mais difícil de analisar e por isso consideramos que é bastante mais eficaz apoiarmos projetos específicos. Por isso, se até agora estavam a pensar em apresentar a concurso um programa extenso de atividades, a nossa sugestão é que escolham um dos projetos que fizessem parte desse plano de atividades e apresentem esse projeto específico. E a ele podem depois juntar a imagem do nosso apoio. O limite máximo do apoio por projeto, como foi referido, aumentou de 2.000 para 5.000 euros. Era uma queixa corrente, uma queixa, não sei se podemos usar esta expressão, era um lamento recorrente, o limite baixo de apoio máximo por cada projeto. Nós tínhamos e continuamos a ter consciência da limitação que pode causar esse teto ao tipo de projetos e à execução dos projetos que são apresentados, mas também temos consciência, e temos que jogar com todas as cartas do baralho, temos consciência de que são muitas as candidaturas e que, por isso, uma das hipóteses era fazer como outras instituições que fazem, que vão apoiando a projetos deste género, que é irem atribuindo o valor máximo que é solicitado até ao limite da verba disponível e depois, independentemente da classificação que as candidaturas tenham, se o dinheiro acabou, deixam de se apoiar projetos. Nós optamos por outra abordagem que é até ao limite do que achamos execuível,
com toda a subjetividade que essa análise possa ter, distribuímos o dinheiro por todas as candidaturas que consideramos elegíveis e que cumpram todos os requisitos. O prazo de candidaturas, ao contrário do que aconteceu até ao ano anterior, vai decorrer durante o mês de abril. Esta alteração decorre, claro está, desta alteração de tutela, digamos assim, do programa de apoio e de todas as alterações que foram necessárias, que foi necessário fazer para tornar execuível todo este programa, todo este Norte Pontual, que, como sabem, não inclui só projetos pontuais, inclui outras 2 linhas de apoio que irei referir daqui a bocadinho, mas ainda assim conseguimos atrasar apenas um mês a abertura das candidaturas e, por isso, até ao fim, desde a publicação em Diário da República do regulamento, que deve ocorrer, correndo tudo bem, amanhã, até o final do mês de abril, as entidades poderão apresentar as suas candidaturas. Assim o regulamento esteja publicado na página dedicada ao Norte Pontual na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, estará o link para o formulário de candidatura. Informo também que o ficheiro que está atualmente disponível na página do Norte Pontual serve apenas para consulta, ou seja, é um PDF do formulário de candidatura para que possam ir pensando na forma de preenchimento de cada um dos campos, para que depois possam preencher online o formulário de candidatura, que, como disse, vai ficar disponível a partir do momento em que o regulamento seja publicado em Diário da República. Os critérios prioritários para a análise dos projetos apresentados a esta linha de financiamento são os que podem ver neste momento e, lendo-os assim muito rapidamente, são eles a preservação, valorização e promoção do património cultural das línguas portuguesa e mirandesa, a educação para a cultura e para a arte, através de projetos de natureza cultural e educativa, a inovação artística e cultural, promovendo a pesquisa, criação e a experimentação numa perspectiva de atualização do tecido artístico e cultural, o combate à exclusão social a partir da oferta cultural diversificada, participada e qualificada, a formação de novos públicos, envolvendo participação ativa das comunidades numa ótica de promoção da qualidade de vida e da cidadania, e a criação de parcerias e redes de colaboração numa lógica de produção artística e cultural em rede, com diversos organismos como autarquias, escolas, fundações ou outras instituições. Não quer dizer que todos os projetos tenham que tocar todos estes critérios prioritários, como é lógico. Estes são critérios que serão valorizados na análise das candidaturas, mas são uma parte de um conjunto de critérios mais amplo e mais genérico que estão identificados no regulamento, a que também já podem ter acesso na página do Norte Pontual. São eles, em regras gerais, para todas as áreas de apoio, a adequação do projeto aos objetivos e prioridades, a estas prioridades, a qualidade e importância cultural do projeto apresentado e o percurso artístico e profissional dos intervenientes, assim como a consistência do projeto de gestão e sustentabilidade financeira de cada um dos projetos. O que nós pedimos é que a todos os que vão concorrer a esta linha de apoio, que estruturem com mais substância as candidaturas a apresentar, facilitando-nos a nós o trabalho e explicando-nos porque é que o vosso projeto deve ficar no topo da coluna de análise para garantirem que têm o apoio desejado. As candidaturas serão analisadas a partir do dia 2 de maio, porque 1 de maio é feriado, e vão ter estes 3 aspectos, vão bater nestes 3 aspectos. Vamos verificar a elegibilidade das entidades que concorrem e dos projetos que nos são apresentados, sendo elegíveis tanto um como o outro, passaremos à fase seguinte de análise. Nessa análise aplicaremos os critérios que estão identificados no regulamento para cada uma das áreas, dando relevância, como também já foi dito, aos critérios prioritários, e a verba disponível será distribuída pelas entidades que tenham um mínimo de 60 pontos na
a classificação decorrente da análise que é feita desses projetos. Em relação aos instrumentos pontuais, os instrumentos pontuais são uma segunda linha de financiamento que importa esclarecer, que decorre da aplicação do Decreto-Lei 128 de 2001, de 17 de abril. Era algo que já decorria também da atividade, já fazia parte da atividade da Direção Regional de Cultura do Norte e que se efetiva no apoio ao associativismo cultural relacionado com a música, sejam elas as entidades bandas de música, filarmónicas, escolas de música, fanfarras, tunas, ranchos folclóricos e outras agremiações. Ou seja, entidades que ao longo do ano vão adquirindo um conjunto de materiais que façam parte da sua atividade. Todos esses materiais, sejam eles instrumentos musicais, estojos, instrumentos musicais desde que não elétricos ou eletrónicos, materiais consumíveis que sejam utilizados na prossecução da atividade cultural, fardamentos ou trajes utilizados para essa atividade cultural, o IVA que é pago no momento da aquisição desses elementos, durante dezembro é apresentada em candidatura a esta linha de financiamento, aos instrumentos pontuais, e depois, em janeiro, é feita a análise desses documentos que nos são enviados, dessas candidaturas que nos são enviadas, e é restituído o valor que foi gasto com o IVA na aquisição desses materiais a cada uma das entidades. Por isso, recapitulando, durante o mês de dezembro, as entidades elegíveis apresentam candidatura com um formulário próprio, com os documentos comprovativos da aquisição dos instrumentos e dos elementos das ferramentas ou trajes dos fardamentos ou trajes que eu identifiquei, enviam-nos e nós, no mês de janeiro do ano seguinte, analisamos e propomos a devolução do IVA de todas as despesas que são consideradas elegíveis. As áreas de apoio, como disse, são a aquisição de instrumentos musicais e respectivos consumíveis, fardamentos e trajes. Chama a atenção para a inelegibilidade dos instrumentos elétricos ou eletrónicos. O valor é, como disse, a restituição do valor do IVA, e o e-mail que deve ser utilizado para a apresentação das candidaturas é o nortepontual@ccdr-n.pt. Queria também dizer que este é o e-mail que deve ser utilizado, recuando um pouco ao projetos pontuais, é o e-mail que deve ser utilizado para envio de documentação complementar que seja necessária ao formulário de candidatura. Finalmente, o protocolos pontuais, que é uma terceira linha que decorre ao longo de todo o ano, como o Sr. Vice-Presidente disse, tem como objetivo apoiar iniciativas e projetos diferenciadores com efeito demonstrativo ou maior potencial estratégico regional de agentes culturais do Norte, da nossa área de abrangência, ou que tenham a região do Norte como objeto das ações a apoiar. Podem candidatar-se agentes culturais, como às linhas anteriores, agentes culturais do Norte de caráter não profissional ou sendo de caráter profissional, não estando a beneficiar de apoio dos Ministérios da Coesão Territorial ou da Cultura. Tem um limite máximo de apoio por projeto de 15.000 euros e as candidaturas podem decorrer ao longo de todo o ano. Quero alertar para evitarem reorientar a vossa intenção de concorrer às nossas linhas de apoio, às linhas de apoio que fazem parte do Norte Pontual, deixando de concorrer ao Norte Pontual para concorrerem aos protocolos pontuais, indo atrás da possibilidade de terem um apoio maior, e quero sublinhar a necessidade de evitarem essa eventual vontade de concorrer a esta linha de protocolos pontuais, uma vez que está definido no regulamento a que já têm acesso no site da CCDR Norte, que a linha de projetos pontuais tem um limite de 200.000 euros. Todo o Norte Pontual tem um orçamento máximo de 300.000 euros e a restituição do IVA relativo ao ano anterior já está analisada e será de cerca de
pouco menos, mas quase 70 mil euros. Ou seja, sobra muito pouco dinheiro para esta linha dos protocolos pontuais. Uma das opções será dar menos dinheiro na área dos projetos pontuais para ter mais dinheiro para os protocolos pontuais, mas a verdade é que a linha de atuação e a linha principal de atuação deste Norte Pontual é os projetos pontuais, e só depois de analisados todos os projetos pontuais e de atribuída a verba relacionada com os instrumentos pontuais, a verba remanescente é que é utilizada para os protocolos pontuais. Logo, é um risco muito grande estar a guardar projetos para esta linha de apoio. Os critérios prioritários para a análise, que vão ser considerados na análise das candidaturas feitas a protocolos pontuais, são o potencial estratégico de valorização do património material e imaterial da região Norte, a promoção de projetos culturais de base local ou regional que articulem tradição e modernidade, a educação de comunidades locais para o património cultural, o livro e a leitura e a arte contemporânea, a inclusão cultural de comunidades ou públicos vulneráveis e também o alinhamento com a missão e atribuições da CCDR Norte. E com estes apontamentos simples, diretos e concisos, está apresentado o Norte Pontual. Muito obrigado, João. Nós naturalmente estamos disponíveis para, sem querer tomar muito o vosso tempo, e portanto não temos nenhuma intenção de vos roubar a tarde, pelo contrário, temos todos outras coisas para fazer, mas queremos também satisfazer desde já, sem prejuízo das respostas que daremos por outras vias, por outros canais nos próximos dias, responder a algumas das questões que tenham. Nós recebemos, antes desta apresentação, algumas perguntas, e eu e o João Ribeiro da Silva nos pudéssemos referir a elas. Antes de mais, recebemos uma pergunta sobre o caráter da personalidade que se candidata, se há alguma limitação no facto de ser uma personalidade de caráter individual e não coletivo, e portanto, tanto quanto tenho presente, João, não há nenhuma diferença no acesso a estas linhas, com exceção dos instrumentos pontuais, em que realmente tem que se tratar de uma entidade representativa de uma escola, de uma banda, de uma banda filarmónica, de uma tuna, e portanto tem um caráter coletivo, mas nos protocolos e nos projetos estamos a falar de candidaturas de entidades singulares ou coletivas. Havia uma outra questão? Sim. Desculpa, em relação a isso, a única figura que está impedida de concorrer aos projetos pontuais são as fundações, porque têm um regime próprio. Um regime próprio de apoio. Obrigado, João. Há uma outra questão relacionada com pequenos apoios pontuais da DG Artes. Bem, aqui as regras são as regras e é a nossa própria limitação legal que define ou que impõe este modelo. E, portanto, havendo qualquer apoio, independentemente da sua natureza, grande ou pequeno, regular ou pontual, de facto, a entidade não poderá aceder aos apoios do Norte Pontual, havendo um apoio da DG Artes a qualquer atividade. E, finalmente, havia também uma questão de saber se a entidade que se candidata tem de dispor de um site, de um website, para ser elegível. E, portanto, não, isso de facto não acontece, portanto, não é requisito de admissibilidade ou de acesso ao Norte Pontual dispor de um site da entidade ou da pessoa que se candidata. Muito bem, eu julgo que da equipa que nos acompanha aqui nesta conferência por streaming me dizem que não há para já pelo menos questões e, portanto, os nossos canais de comunicação estão abertos, nomeadamente através do nortepontual@ccdr-n.pt, para receber as vossas dúvidas, perguntas ou até a formulação de questões que, no fundo, estejam na base da vossa decisão, não é? Da decisão de submeter ou não uma candidatura. Estamos conscientes que a procura será elevada, que teremos uma dor de cabeça para gerir a seguir, mas não poderíamos fazê-lo de outra maneira. O programa é de acesso universal e todos têm o mesmo ponto de partida, sabendo, todavia, que
com uma elevada taxa de recusa, teremos também um bom argumento para, no próximo ano, ou quando da elaboração do orçamento da Comissão, defender a possibilidade de um incremento desta ferramenta, deste programa, sem prejuízo de considerarmos que este é um instrumento complementar a outros instrumentos públicos, nomeadamente para estruturas profissionais, os concursos da DG Artes, plurianuais ou pontuais, e também os outros instrumentos públicos que são ventilados quer por fundações, quer por municípios. Resta-me agradecer o tempo que nos dispensaram e dizer-vos que mantemos a disponibilidade para satisfazer as vossas questões e dúvidas. Uma boa tarde para todos.